Um experimento muito legal, que é o experimento do arco-íris. Lembra que semana passada, lembra que algumas semanas atrás, a gente fez um experimento com CD que a gente girava e do colorido do arco-íris, das cores do arco-íris, ficava meio cinza, tendendo a branco. Então a gente transformava, encolheu o arco-íris. A gente pegou as cores do arco-íris e transformou em uma única cor. Quanto mais rápido, mais tendendo a branco, a gente conseguiu fazer, certo? Isso é um fenômeno óptico. Hoje, a gente tem outro fenômeno, a gente vai estudar. Então, a gente reduziu o arco-íris, agora a gente vai fazer o arco-íris. Não é bacana? Então, o que a gente vai ter hoje? Hoje a gente vai ter esse experimento. E nesse experimento, quando a gente olha por este buraquinho aqui, a gente consegue ver o arco-íris dentro desse tubo. Não é bacana? Esse fenômeno é chamado de difração. Como isso acontece? O DVD, ele funciona como se fosse um prisma, que é uma estrutura incolor, transparente, certo? Como se fosse um vidro. E ele faz com que a luz, no caso, ou a luz branca ou qualquer outra luz, se divida, certo? Então, a gente tem, por exemplo, a luz do sol, a luz branca, a gente vai ter as cores do arco-íris. A gente tem, por exemplo, o LED, e a gente vai ter no máximo 3 cores, dependendo do tipo de LED. A gente vai ter, por exemplo, a lâmpada comum, a lâmpada translúcida. A gente vai ver que nessa lâmpada a gente vai conseguir um número de cores bem variados, quase igual ao do arco-íris, certo? Por isso que a riqueza de cores numa lâmpada translúcida, ela passa a ser maior, certo? E a luz da vela, por exemplo, também a gente vai ter várias cores também muito parecidas com o do arco-íris. Então, vocês podem brincar com essa questão das cores, certo? Da luz que a gente vê. E é importante que a gente entenda que as luzes são diferentes e a gente já... Ah, lâmpada LED, é lâmpada comum, certo? Então, é justamente por isso, certo? Porque a quantidade de cores que ela tem, a riqueza de cores que ela tem é diferente. Então, um ambiente iluminado com a luz do sol, um ambiente iluminado com a LED, um ambiente iluminado com a lâmpada translúcida, ele passa a ter cores diferentes, porque na realidade, dentro dessa cor, dessa luz branca, existem cores diferentes, ok? E esse fenômeno é chamado de difração, que significa a decomposição de uma luz, que no caso é a luz branca. Vamos lá? As cores estão por toda parte, mas você já se perguntou no porquê de estarem onde estão? Você enxerga a mesma cor que seus amigos? Já se sentiu mais apegado em uma cor do que em outra? A teoria das cores pode te ajudar a entender o porquê. Newton estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma, e denominou o conjunto de cores como espectro. O experimento foi o seguinte: Isaac colocou um prisma em frente a um feixe de luz branca, e ao atravessar o prisma, a luz se separou em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores foi denominado como espectro, mas você pode chamar de arco-íris, vai. E é possível juntar as cores novamente, colocando na frente um outro prisma invertido, onde a luz branca vai ressurgir do outro lado. Outra forma de comprovação foi pintar um disco com essas cores do espectro e girar. Ao entrar em movimento, cada cor do disco se sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura. Com velocidade suficiente, o disco dá a ilusão de ficar da cor cinza ou branca. Então lembre-se, a cor não está no objeto, mas sim na luz. No experimento de hoje, a gente vai precisar de um tubinho de papel, que pode ser, por exemplo, de papel toalha, aqui a tia usou de papel alumínio, tá? Um CD, um pedacinho de papel, tesoura e nossa velha fita adesiva. A gente vai pegar, certo? Esse papel toalha e fazer um corte de 45 graus. Como é que a gente vai fazer essa medida? Eu cortei um papelzinho quadrado. Quando a gente tem os ângulos, o círculo inteiro tá 360 graus, certo?
A gente vai dobrar 180, partiu ao meio, certo? Dobrei novamente 90 graus. Dobrei mais uma vez 45. Então, a gente vai, nós vamos e medimos, ó. Deixamos retinho e medimos e fazemos o corte, certo? Deixa retinho com isso aqui e fazemos o corte. Marca e faz o corte. Papai e mamãe responsável pelo corte, certo? Depois, a gente vai furar logo acima, ó, certo? Um furinho, tá vendo? Que essa parte aqui é para o olho. E por fim, ou vocês podem usar papel ou um pedacinho de papelão. Eu indico que use o papelão porque a gente precisa tampar toda a luz que a gente tiver. E no meio, nós vamos cortar um furinho, certo? Furinho qualquer no meio. Mede aqui. Tira o excesso. Fita adesiva. Lembrando que a gente tem que colocar bem justinho para que não fique nenhum espaçozinho de luz, tá? Então, puxa bem a fita adesiva. No fim, a gente ficou assim, ó. Com um localzinho para colocar o olho. E o localzinho onde vai entrar a nossa fonte luminosa, certo? Que a fonte luminosa pode ser o sol, que é a luz branca. Pode ser a fluorescente. Pode ser o LED. Pode ser a lâmpada translúcida, que é a lâmpada normal. E é importante, pode ser uma vela. Cuidado com a vela, tá? Um pouco criança tem que estar com adulto. Então, cada luz, ela vai ter uma decomposição diferente, certo? Que a gente chama o fenômeno de difração. Então, vamos colocar nosso CD. Encaixar nosso CD. A lâmpada da tia é uma lâmpada branca, é uma lâmpada de LED. Então, vocês vão ver que a lâmpada de LED vai ter uma riqueza muito menor de luz. De cores, de luz não, de cores, certo? Vai ter uma difração com menor quantidade de cores. Por isso que as cores que estão dentro do LED são cores menos ricas. Você não vê tanto brilho nas cores, tantas diferenças nas cores. Diferente, por exemplo, da luz branca, da luz do sol, que é uma luz que a decomposição existe uma quantidade maior de cores, ok? Então, é só olhar. E quando você olhar, fecha o tampão dos olhos. Quando você olhar, você vai ver o arco-íris. Muito bacana. Então, façam o arco-íris de vocês. Brinquem com a luz branca. Brinquem com a luz fluorescente. Brinquem com a luz translúcida que vocês têm em casa. Que vocês vão gostar muito da experiência. É uma experiência muito, 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 muito legal. Ok? Beijo!